Krishna é de importância vital para a nossa existência. Somente Krishna pode nos dar vitalidade. E na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna distribui a consciência de Krishna. Srila Vasudeva, portanto, diz: Shri Gauranga é minha vida e alma, minha única vitalidade. Se Gauranga não viesse, como poderia eu viver? Por sua graça, provei alimento tão valioso que sem isso minha vida seria completamente impossível. Consciência de Krishna é a vitalidade da vitalidade. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada esforçou-se ao máximo para dar consciência de Krishna ao povo da Índia, e Bhaktivedanta Swami Maharaj distribuiu essa vitalidade pelo mundo inteiro. É pela graça deles e pela graça do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu que tantos chegaram à consciência de Krishna. Srila Haridasa Thakura certa vez disse a Sri Chaitanya Mahaprabhu: através de seu cantar do santo nome de Krishna, tanto o mundo animado quanto o inanimado foram alimentados com o alimento da consciência de Krishna. Seja qual for a posição que ocupem, a vida deles está realizada. Ouvi que quando o Senhor viajava pela selva e cantava e dançava, os elefantes e os tigres também dançavam e cantavam o santo nome de Krishna. Então, não admira se eu disser que as pedras e as árvores também atingiram sua meta mais elevada, a consciência de Krishna. Quando o Senhor estava cantando, um grau de consciência de Krishna tão intenso foi produzido aqui, através do seu cantar. Então, como Srila Siddhar Maharaj fala, a vitalidade vem através de Mahaprabhu, através do serviço devocional. Por isso que é dito, os gurus dizem que o serviço devocional, ele não tira energia, ele nos dá mais energia. É diferente do trabalho material, de qualquer outra ação que façamos. Quantas vezes já aconteceu de a gente estar cansado, muito cansado, e aí começa o programa, começa o trabalho devocional, e você esquece que está cansado, e você se anima, e quando acaba o programa, acaba o serviço devocional, você está com muita energia, porque o serviço devocional lhe dá energia. E a energia vem de quem? De Mahaprabhu. É a satisfação da alma, não a satisfação do corpo. Quando não é um serviço devocional correto, ficamos cansados. Quando é um serviço devocional correto, saímos com mais energia do serviço. Porque a alma está feliz de ter executado aquilo. É o gosto superior. Um pouquinho, claro, temos muito pouco gosto superior. E é dito também que, veja só o que Srila Siddhar Maharaj falou, tanto os seres animados como os inanimados, eles ganham vitalidade com Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu, ele citou aí, essa história é bem conhecida entre os Gaudiya Vaishnavas, que Mahaprabhu saiu pela floresta cantando Mahamantra Hare Krishna, e os animais acompanharam ele. Os associados dele, claro, eles saíram cantando, fazendo Harinama Sankirtan, e os animais atrás, tigres, enfim, os animais andando atrás, e cada um da sua forma, participando. Claro que o animal não cantou o Mahamantra Hare Krishna como nós humanos cantamos, mas da forma deles, eles acompanharam, participaram do Harinama Sankirtan. Então, até as pedras, como foi dito, as árvores, elas ganham a vitalidade com o Mahamantra Hare Krishna, com Mahaprabhu. E Mahaprabhu veio distribuir a consciência de Krishna para nós.
Ele mesmo, o próprio Krishna, vem na forma de um devoto Brahmani para distribuir o nome dele mesmo. É aquele termo Achintya Beda Beda. É inconcebível, é uno e ao mesmo tempo não é uno. Então Mahaprabhu ele veio como um devoto de Krishna e ao mesmo tempo ele é Krishna com Shrimati Radharani. Porém, para cantar o santo nome de Krishna, também é necessário algo de nossa parte. Devemos sempre recorrer ao Kirtana, mas nossa atitude deve ser como recomenda Srimad Mahaprabhu. Nossa atitude deve ser de humildade, e se achamos que estamos sendo lesados, ainda assim devemos ser pacientes, e sob nenhuma circunstância devemos trabalhar por nossa própria posição e prestígio. Essa não deve ser nossa meta. A ofensa surge quando o inferior se insurge contra o superior. Essa tendência deve ser evitada. A educação primária também é educação, mas não deve competir com a educação superior. Devemos tomar cuidado com isso. Ao mesmo tempo, a diferenciação entre uma educação superior e uma inferior deve ser genuína. Ainda assim, não devemos pensar que a educação primária é a educação mais elevada. Isso seria perigoso. Há um ditado em Bengali: um pouco de conhecimento é algo perigoso. Temos que tomar cuidado com isso. Caso contrário, nossa atitude será suicida. A questão das ofensas surge sempre que a educação primária se insurge contra a educação superior. Esse tipo de afirmação é ofensiva. Para cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, não tem regras, não tem regulamentos. Mas, como foi dito aqui, temos que ser humildes, tolerantes e não querer algo em troca. Dar respeito e honra a todos sem querer em troca. Esse é o terceiro sloka, o terceiro verso que Srimad Mahaprabhu, somente 8 versos Srimad Mahaprabhu escreveu. Ele deixou 8 versos escritos somente. Todo o resto que temos de consciência de Krishna Gaudiya Vaishnava veio de seus associados, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Jiva Goswami e outros. E o terceiro verso do Shikshastakam, que é o nome desses versos, Sri Shikshastakam, que Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, falou que era o principal. É a principal coisa que temos que saber e fazer. Ser humildes, tolerantes e dar respeito, honra a todos sem querer em troca. E como que é esse verso? Se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, e der honra e respeito a todos sem querer em troca, você está capacitado a cantar o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, ininterruptamente, sem parar. Então, quanto mais humilde e tolerante e dando honra sem querer em troca nós formos, mais nós vamos conseguir a cantar o santo nome. Por que não conseguimos cantar 16 rondas por dia? É um sacrifício. Por que não conseguimos cantar 32? Por que não conseguimos cantar 64? Na época de Srimad Mahaprabhu, ele que instituiu o cantar fixo do número de voltas por dia. Por que não conseguimos? E na época eram 64 rondas. Por que não conseguimos? Mesmo que estamos o dia inteiro sem fazer nada. Não conseguimos cantar. Se alguém consegue cantar 64 rondas o dia que está sem fazer nada, faça um comentário aí. Eu consigo. Porque eu não consigo. Na verdade, eu cantei 2 vezes 64 rondas no dia. Shripad Tapasi Maharaj falou para mim: algum dia na sua vida você vai ter que cantar 64 rondas no dia. E aí quando eu fui para a Índia em 2014, todas aquelas horas de avião sem fazer nada, eu cantei.
mas a mente dispersa o tempo todo. Então, por que não conseguimos no dia a dia, mesmo que estamos sem fazer nada, com quarentena, no domingo que a maioria não trabalha? Por que não conseguimos? Porque não somos humildes, não somos tolerantes e não damos respeito aos outros sem querer em troca. Sempre que você dá um respeito ao outro, você elogia o outro, você quer um elogio de volta. Você dá algo para o outro, você quer algo de volta. Sempre queremos essa barganha, sempre queremos uma troca. Então, por isso que não conseguimos cantar tantas vezes o Mahamantra Hare Krishna, mesmo que não estivermos fazendo nada. É uma desculpa falar eu não tenho tempo, porque algum dia da sua vida você ficou o dia inteiro sem fazer nada. E aí, o que você fez? Eu também, claro. Vou assistir TV, vou ver o Facebook, vou ver o Instagram, vou ver noticiário, vou sair, vou no cinema, vou dar uma volta de carro, vou na Ibirapuera, vou na piscina, enfim, vou viajar. Por quê? Porque não temos essas 4 qualidades. Temos um pouco, claro, mas não como é necessário para cantar sem parar o santo nome, como fazia Namacharya Sila Haridas Thakura. Então é necessário ter essas 4 qualidades. E Srila Govinda Maharaj falou, essas são as 4 qualidades principais. Isso é o principal na vida devocional. Por quê? Porque essas 4 qualidades vão fazer com que nós façamos o reservatório apropriado. O reservatório para a Minaya, a verdade descender. Porque a Minaya é a verdade que descende sem passar pelo ser humano. Ela vem direto de Krishna através dos seus associados, como o Guru fidedigno. Não passa por um ser humano, porque o Guru fidedigno, o Guru autêntico, ele não é um ser humano normal. Se acharmos que o Guru é um ser humano normal, estamos cometendo ofensa ao Santo Nome. Uma das ofensas ao Santo Nome é acharmos que o Guru é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. O Guru fidedigno não é uma pessoa normal. Não é como nós. Então, é o principal. E faremos o reservatório com essas 4 qualidades. Vamos fazendo o reservatório sem furos, como diz Srila Acharya Maharaj. Hoje nós temos um reservatório cheio de frestas, cheio de furos, como um copo furado. Um copo de metal, claro, porque o vidro não dá para furar, mas um copo de metal cheio de furos. Não sei se vocês já foram em alguma festa e para os parentes, enfim, os amigos, lhe dão um copo furado e para você ficar molhado. E aí todo mundo dá risada, não sei se vocês já passaram por isso. Mas tem alguns copos que se vendem, nem sei aonde se vende isso, mas eu já passei por isso. Aí te dão um copo furado, com um pequeno furinho, e gradativamente vai caindo uma gota na tua roupa. Nós temos o copo furado, mas não só com um pequeno furinho, com vários furos. Então a Minaya, a verdade, ela entra em nós, ela entra pelo ouvido quando escutamos a aula, quando cantamos o Santo Nome, quando fazemos tudo pela audição. Não entra no reservatório. Ele até entra, mas ele sai, ele escoa, porque tem furos. Então, a vida devocional, a prática devocional, com os 9 processos de prática principais da Bhakti Yoga, Shiravana, Kirtana, Vishnismarana, Padasevana, Dasya, Sakya, Vandana, Archana e Atmanivedana. O que quer dizer isso? Shiravana Kirta são os principais, escutar sobre Deus, escutar o Santo Nome, escutar as canções e pregar. O principal é pregar, é Kirtan. Kirtan não é somente cantar. Srila Siddhar Maharaj fala, o Kirtan mais importante é a pregação. Por quê? Porque quando cantamos o Santo Nome, normalmente cometemos ofensa. Uma das 10 ou várias delas nós cometemos. Então, o Kirtan, na hora da pregação, que é Kirtan, não cometemos ofensa. Estamos prestando atenção em Deus. Temos que saber o que vamos falar, para não falar besteira. Temos que nos policiar. Então,
o principal é pregar, falar sobre Deus para os outros. Silathyara Maharaj deu uma aula outro dia falando, por ano temos que trazer 5 pessoas para a missão, cada devoto. Mas como que vamos trazer alguém para a missão, para o templo, se nós não pregamos? Aí fica impossível. Então a pregação é o mais importante. Aí vem qual? Vishnu Smarana, que quer dizer isso? Pensar em Vishnu, pensar em Krishna, pensar em Deus. Padasevana, fazer serviço aos pés de Deus. Archana, fazer puja, oferecer água, oferecer comida, oferecer fruta, oferecer uma flor, oferecer um incenso a Deus. Se você não tem a foto de Deus, eu aconselho, como eu falei para algumas pessoas, terem em casa Govardhana Shila, a foto de Govardhana Shila, porque a Govardhana Shila é praticamente impossível você cometer ofensa a ele. E Govardhana Shila é o próprio Deus, é o próprio Krishna. Krishna fala, eu sou a colina de Govardhana. Govardhana Shila não precisa de instalação. Uma murti de Krishna, de Srimati Radharani, de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, qualquer murti, qualquer estátua precisa de iniciação. Govardhana Shila não precisa de iniciação. Se você parar de adorar a murti, enfim, cometer alguma coisa muito grave, mesmo que ela esteja instalada na estátua de mármore, ou de granito, ou de madeira, ou do que for, se a deidade estiver instalada lá e você parar de oferecer, parar de fazer puja, você cometer algo muito grave, ela se retira da murti, da estátua. Deus se retira, mas Govardhana Shila não. É o próprio Krishna. Então eu aconselho a pessoa que quer ter um altar em casa, ter a foto de Sri Giriraj. Porque Sri Giriraj, se um dia você fizer 4, 5, 8 oferendas por dia, no outro dia você oferecer somente água, não há problema. Se você tiver uma murti em casa ou a foto de uma murti, hoje eu faço 2, 3 oferendas, amanhã eu faço uma. Não é apropriado. Você nunca deve diminuir a oferenda, o padrão. Você deve sempre aumentar o padrão. E Giriraj não tem esse problema. Shri Giriraj é uma deidade caseira. Então não há problema. Então Archana é adoração à deidade. Aí vem qual? Vandana. Vandana é oração. É o que fazemos, orando. Nós fazemos a glorificação aos gurus, a Krishna, Srimati Radharani, Nityananda Prabhu, todo o seu guru Shikshastaka, o seu guru, o Shiksha Guru, o seu Diksha Guru. Você faz a glorificação a Tulasi Devi, as deidades de Navadvipa, enfim, o Vandana que cantamos, que oramos, ele glorifica a todos e faz parte de um dos 9 processos devocionais. Qual outro que tem? Servir Deus como amigo, Sakyan. Dasyan, servir Deus como servo. E Atmanivedana, que é a entrega total a Deus. Esses são os 9 processos. Então, se fizermos os 9 processos devocionais que eu falei agora, acabei de falar, irá aumentar o reservatório. E aí nos tornaremos mais humildes. Por quê? Porque vai limpando a alma. O serviço devocional ele limpa a alma. O único ganho que temos do serviço devocional é a limpeza da alma. E a limpeza da alma traz mérito espiritual, Sukriti. Não vamos ganhar nada material fazendo os 9 processos de devoção a Deus, nem os 64. Porque Deus não está interessado em nada material nosso que nós podemos adquirir. Ele está interessado na nossa alma. Como chama esse livro que estamos vendo agora? A busca amorosa ao servo perdido. Então ele está em busca de nós. E quem somos nós? O nosso corpo? Não, nós somos a alma. Então Deus está em busca da nossa alma. Tudo que ele faz por nós é para a nossa alma. Ele envia Mahaprabhu
ele mesmo vem na forma de Mahaprabhu para dar a misericórdia. Para quem? Para a alma. Aí ele envia um guru fidedigno para que, como Shila Siddhar Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shila Acharya Maharaj, para quê? Para que nós possamos limpar a alma. E a dificuldade que temos material também era para limpar a alma. Deus ele está nos dando a dificuldade para que nós sanamos essa dívida que temos. Porque não tem como ir para o mundo transcendental com dívida. E o que é a dívida? É o karma. Não tem como ir para o mundo transcendental, não tem como amar a Deus puramente se tivermos karma. Se tivermos que cumprir karma, não iremos amar a Deus puramente. Estamos cumprindo agora, estamos num processo. Então temos que servir Deus e aceitar o karma e cumprir o karma que temos que cumprir. Mas servir Deus para quê? Para que adquiramos essas 4 qualidades e através dessas 4 qualidades cantaremos dia e noite o Mahamantra Hare Krishna. E o Mahamantra Hare Krishna é um dos processos de limpar a alma. É dito que se você cantar uma vez só o Mahamantra Hare Krishna sem nenhuma ofensa, você limpou totalmente sua alma. Mas, infelizmente, nós cometemos ofensas ao cantar o santo nome. Mas qual a única forma de não cometer mais ofensa cantando o santo nome? Cantando o santo nome. Parece algo que não é lógico, não é correto, né? Como assim? Eu canto ofendendo e como que eu vou limpar essa ofensa cantando ofendendo? Sim, a única forma de não ofendermos mais o santo nome, Nama Aparada, qual é? Cantando o santo nome mesmo com ofensa. Porque o santo nome vai tirando gradativamente as nossas ofensas. E o que quer dizer aparada? Aparada quer dizer ofensa, mas o que é aparada? Rada é Radha, Shrimati Radharani. Então a ofensa é o que não agrada a Shrimati Radharani. Algum dia vamos dar a aula sobre as 10 ofensas. Vamos falar sobre as 10 ofensas, porque é muito importante nós sabermos e praticarmos para não cometer. Mas não adianta ser no intelecto, eu não vou cometer ofensa. Não é no intelecto, tem que ser na alma. Por isso que não é fácil cantar o santo nome sem cometer ofensa, porque é na alma. Somente limpando a alma vamos cantar sem cometer ofensa. E esse é o processo. O processo de Bhakti Yoga é esse, são os 9 processos principais, mas o principal é pregar, temos que divulgar. Mahaprabhu falou para o seu irmão, Nityananda Prabhu, falou para Namacharya Silaharidasakura, que já era um idoso na época. Quando Mahaprabhu, antes de Mahaprabhu aparecer, um dos que estava pedindo para ele vir para a Terra foi Namacharya Silaharidasakura, junto com Advaita Acharya. Pediram para Deus vir para a Terra. E Mahaprabhu veio. E quando Mahaprabhu já estava adulto, ele pediu para o irmão e para Namacharya Silaharidasakura, vão pregar para os mais caídos. E aí tem toda a história de Jagai e Madai, que todos conhecem. Se não conhecem, no dia do aparecimento de Mahaprabhu, em outras ocasiões, normalmente se conta essa história. Então são os mais caídos. E temos que pregar. Não precisamos ficar procurando quem é mais caído, porque todos nós somos muito caídos. É só falar para qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, você está fazendo o que Mahaprabhu falou. Não precisa ficar procurando, será que aquela pessoa é caída? Sim, todos nós somos caídos. É somente pregar. E Srila Acharya Maharaj falou numa aula, não sei se foi domingo agora ou retrasado, que perguntaram para ele sobre falar o santo nome para uma pessoa nova. Essa é uma das ofensas. Se você der o santo nome para uma pessoa e a pessoa
zombar ou não der bola, enfim, ela fizer alguma coisa contra o santo nome, você está cometendo uma ofensa. Então, Srilacharya Maharaj falou, pregue primeiro e não dê o santo nome logo de cara. Primeiro pregue. E como que vai pregar? Aí ele dá uma aula justamente falando como pregar. Foi a semana passada que ele deu a aula. E aí ele fala, você deve falar que não somos o corpo, somos a alma, gradativamente vai falando bem simples para a pessoa, sem ficar falando slokas em sânscrito, em bengali, porque isso afasta a pessoa. A pessoa já não vai entender direito o nosso conceito, a nossa filosofia. Se você falar o que a pessoa não entende, ela não vai querer saber. A pregação para uma pessoa nova não tem que ficar querendo mostrar que você sabe de cor os slokas. Isso afasta a pessoa. Tem que pregar simplesmente para ela. Mas ainda não dar o santo nome. Orientação de Srilacharya Maharaj. E gradativamente pregando, alguém vai se interessar e vai falar, poxa, onde que é o local? E se a pessoa também não falar, você dá um panfletinho do templo para ele. Nós temos aqui ainda, eu mandei fazer 20 mil panfletos. Nós temos por volta de 14 mil panfletos. Então, se você não tem o panfletinho do Templo de São Paulo, pode vir aqui quando acabar a quarentena, que nós vamos fazer uma reunião do retorno da quarentena, vamos fazer um festival. E aí você pega o panfleto e sai distribuindo, dando para um amigo, distribuindo onde você quiser. É isso que Mahaprabhu veio para nos dar isso, para nos dar o santo nome e falar para divulgar o santo nome para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Porém, para cantar o santo, a lentidão e a constância vencem a corrida. Nossa marcha rumo ao infinito é uma longa jornada, e não uma jornada que terminará em poucas horas, poucos dias ou poucos anos. E temos que nos ajustar de acordo. Não é que vamos correr rapidamente para fazer progresso e depois dormir. O caminho a ser trilhado é longo. Só teremos sucesso se desenvolvermos humildade. Não devemos criar circunstância alguma que convide resistência. Ainda assim, se inesperadamente a resistência se aproximar de nós, devemos tentar ao máximo ser tolerantes. E devemos estar sempre conscientes de que o olho de nosso guardião está sempre sobre nós, pronto para nos ajudar em nossa campanha. Não estamos sozinhos. Podemos continuar confiantes. Existe uma pessoa acima de nós para reparar o mal que possa se apresentar diante de nós. Portanto, não devemos tomar a iniciativa. Não devemos permitir que qualquer propósito ou tentação ulterior nos induza a abandonar a busca por Sri Krishna. Façamos com que nosso único objetivo seja a satisfação de Guru, Gauranga, Krishna e dos Vaishnavas, que nenhum outro elemento entre em nosso caminho. A pureza de nosso propósito deve ser mantida sempre escrupulosamente. Devemos pensar que seguirei sozinho com meu dever. Não ficarei sempre procurando por alguém que venha e me ajude. Deixe que os demais façam seu próprio dever. Este é o meu dever. Com essa atitude, continuaremos. Com esse tipo de ajuste, nossa concentração poderá se tornar mais intensa. Nossa confiança em Krishna será aumentada e nosso dever será puro e claro. Devemos estar conscientes de que empecilhos e obstáculos quase certamente nos atacarão, mas devemos lidar com eles com humildade e tolerância. Portanto,
essa vida não é uma vida de confortos. Srila Siddhar Maharaj está falando sobre o caminho, ele é longo e tem que ser constante e lento. Ele é lento, não é que tem que ser lento, ele é lento. Srila Maharaj outro dia deu uma aula também falando, ele deu o exemplo, ele falou exatamente o que Srila Siddhar Maharaj falou. Srila Maharaj deu o exemplo da tartaruga e da lebre. Acho que todo mundo já ouviu essa história, pelo menos quando era criança. E eu fiquei surpreso que na Índia também existe essa história. É mundial, não é do Brasil, não é regional, é mundial. E aí, Srila Maharaj falou, não temos que ser como a lebre, como o coelho, que correm muito rápido. E aí ele contou a história, que a tartaruga começou a corrida, né? Talvez alguém não saiba, mas enfim, Srila Maharaj contou, eu vou contar de novo. E a tartaruga começou a corrida com o coelho falou, não tem graça uma tartaruga correr, fazer uma corrida com o coelho. E o coelho falou, vou tirar uma soneca, depois eu acordo um pouquinho antes e ganho dela ainda. Não temos que ser como o coelho, a lebre. Temos que ser como a tartaruga. E a tartaruga começou a corrida, sempre, constante, todo dia, toda hora, sem parar. É assim que temos que fazer a vida devocional, todos os dias, sem parar. Por isso que Srila Maharaj fala, a vida devocional não tem feriado, a vida devocional não tem férias, a vida devocional não tem aposentadoria, não é como o trabalho material. O serviço devocional não é o serviço material mundano. As pessoas ficam todas felizes, vai ter um feriado, vamos emendar, vamos para a praia, ficamos lá sem fazer nada. Não, a vida devocional não é assim. O dia do feriado nós temos que fazer também. O dia das nossas férias temos que nos dedicar mais ainda. Os 30 dias ou quanto a pessoa retirar de férias do serviço material, ela tem que se dedicar mais ainda. Por quê? Porque vai sobrar tempo. Se a desculpa de não fazer o serviço correto é falta de tempo, nas férias todo mundo tem tempo. O pessoal do México, os devotos do México, quando entram de férias, eles vão ajudar Ashara Maharaj no templo. Eles não vão viajar para outros lugares, para a praia, para o campo, ficar na montanha, tomando banho de rio, tomando sol. Eles vão ajudar no serviço devocional no templo, porque durante o ano eles podem normalmente ir somente no fim de semana. Mas nas férias deles, eles vão e ficam um mês. Então sempre tem devoto ajudando no templo do México. Isso quem falou foi um devoto que viveu lá há muitos anos, ele vive no México e ele contou isso. E temos que ter esse espírito de servidão, sem sacrifício. Claro que a mente vai gostar muito mais que nós vamos fazer uma viagem para algum lugar, para a praia, sei lá, para algum lugar, vamos para a Europa, ver os museus, ver isso, ver aquilo, cada um tem um gosto. Mas a servidão a Deus é ajudar no templo, ajudar no serviço a Deus, ajudar quem está fazendo, divulgar a consciência de Deus. Então, e não tem aposentadoria. E ainda Srila Maharaj fala, e é eterno, porque o dia que atingirmos o mundo transcendental, algum dia atingiremos, lá também o serviço não para. Lá, na verdade, o serviço começa, o serviço puro. Não existe mais isso de querer ficar um dia sem fazer o serviço devocional. Você entrou na missão, você assumiu a responsabilidade. Se você quiser a evolução espiritual, não pode ficar um dia sem pegar e fazer o serviço devocional. Hoje eu não estou com vontade, vou descansar, estou cansado de fazer o serviço devocional. Se você tiver esse pensamento de preguiça, de tamaguna, você não terá o avanço espiritual adequado.
Então temos que ser como uma tartaruga, lentamente, mas todos os dias. Cada um tem uma capacidade, uns fazem mais, outros menos, mas não podemos parar. E no final da história, a tartaruga ganhou, porque a lebre, ou enfim, o coelho pegou no sono, e quando ele acabou, a tartaruga já tinha cruzado a linha de chegada. Então é isso que temos que fazer, como diz Srila Siddhar Maharaj. Não adianta corrermos muito e depois querermos ficar sem fazer nada. Não, o processo devocional ele é eterno. No mundo espiritual, Srila Siddhar Maharaj fala, existe progresso também. Não é somente aqui, lá também. Existem 5 tipos de relacionamento, e mesmo os tipos de relacionamento, Shantarasa, neutro, Dasyarasa, servidão, Sakyarasa, amizade, Vatsalyarasa, parentesco, e Madhuryarasa é o mais íntimo que tem relacionamento. Mas mesmo entre eles, é diferente você estar servindo o Senhor Narayana em Shantarasa ou Dasyarasa, porque lá só existem esses dois. É diferente você ter um relacionamento de neutralidade lá e neutralidade em Goloka Vrindavana. E neutralidade em Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. É diferente. Então lá também existe o progresso espiritual. E é eterno, porque a alma é eterna. E qual o nível mais alto na espiritualidade que existe? São as manjaris. Mais do que as golpes. As manjaris é o mais elevado que tem, que são as golpes novinhas ainda. Então, não temos que ficar pensando, poxa, se atingir o mundo transcendental, aí eu não preciso fazer tanto sacrifício. Esse é um pensamento errado, porque sempre vamos servir Deus. E, na verdade, lá é a felicidade plena, por quê? Porque a alma fica plena, ela tem a felicidade plena em servir Deus, ela não vai querer parar, como hoje temos essa visão. A visão hoje é ficar deitado no sofá, numa rede, ficar descansando. Essa visão de felicidade, aproveitar o meio ambiente, aproveitar o sol, aproveitar o banho de mar, aproveitar isso, aproveitar aquilo. Não, lá, isso não dá felicidade plena. A felicidade plena é servir. E lá só tem serviço devocional. Você não faz nada para você lá. Você faz para Deus. E isso vai dar a felicidade plena no mundo transcendental. Por isso que é o oposto do mundo material. Krishna fala no Bhagavad Gita, o que é dia no mundo transcendental é noite no mundo material e vice-versa. O conceito aqui é o oposto de lá. O conceito do desfrute aqui é o mais elevado. A pessoa que é materialista, o mais elevado, a felicidade maior dela é o desfrute material dos sentidos. E é o oposto. Para chegar no mundo transcendental, se tivermos essa mentalidade, nunca chegaremos lá. Silachara Maharaj também, numa aula antiga, ele fala, enquanto tivermos uma gota de desejo material, não entraremos em Sharanagati, entrega total a Deus. Muito menos em Prema, amor puro por Deus. Porque Sharanagati vem antes de Prema. Amor puro por Deus. E quando chegarmos em amor puro por Deus, Deus nos levará para o mundo transcendental. Ele sabe quando a pessoa está em prema, amor puro, êxtase, ananda, então ele levará a alma para lá. E ele está ávido, ele está querendo muito isso. E com amor, ele faz isso com amor. Deus somente nos ama, nós que não amamos ele. Porque as escrituras falam, se você tiver uma gota de amor puro por Deus, você não ficará mais no mundo material. Então não temos uma gota, um fragmento de gota de amor puro.
Mas o processo devocional, gradativamente, vamos tendo algum amor, algum pequeno amor por ele. Mas não amor como achamos que é o amor. Eu amo chocolate, eu amo pizza, eu amo isso, eu amo aquilo. Não, é amor puro. E mesmo que seja uma pequena quantidade de amor por Deus, é amor. É a palavra amor, realmente. Não essa deturpação da palavra amor que temos. Amor aqui no mundo material significa desfrute. Você ama tanto uma coisa até que a pessoa ou a coisa não deixa mais você desfrutar. Aí você não ama mais. Enquanto você tem o desfrute, você ama aquilo. Quando você perde o desfrute, pode ser uma pessoa, se a pessoa não deixa mais você desfrutar dela, você larga ela e pega outra. Então não é amor. Você quer desfrutar. O amor no mundo material é o desfrute. De alguma forma, pode ser o desfrute mental, não somente dos sentidos, mas pode ser o desfrute mental. Srila Siddhar Maharaj também fala no seu livro A Busca Amorosa do Servo Perdido. A Busca por Sri Krishna na Realidade do Belo, o livro. Ele fala, a caridade, quando a pessoa faz uma caridade, ela está desfrutando da caridade. Ah, mas a pessoa fala, não, mas eu não quero nada em troca. Mas você está desfrutando da sua mente. Então, sempre tem um desfrute por trás no mundo material. Qualquer ação que façamos que não seja para Deus, existe um desfrute por trás. Por isso que gera karma. Se gera karma, não é serviço a Deus. O serviço a Deus não gera karma. Serviço correto, claro, porque às vezes achamos que estamos fazendo serviço a Deus e não estamos. A ação pode ser igual. Srila Chara Maharaj também fala, e Gurudeva também, Srila Govinda Maharaj fala, nos seus livros, que são aulas deles. Ele fala que se você ler um livro e o Guru não orientou você ler, é karma. E se o Guru mandou você ler um jornal e você ler, é serviço devocional. Então, a ação é a mesma. Ler um livro sob a orientação do Guru é mérito espiritual, Sukriti. Se você ler um livro que o Guru não orientou, é karma. Por quê? Porque não é serviço a Deus. O serviço a Deus só vem através do Guru. Se você fizer qualquer coisa da sua cabeça, não é serviço a Deus. O Guru vai lhe orientar. Um Guru fidedigno, ele te orienta. E aí você, se você fizer o que ele quer, o que ele orientou, aí é serviço a Deus. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta? A lentidão e os sagrados pés de Vishnu. Mas a fim de desenvolver esse tipo de humildade e tolerância, devemos aprender a ver a mão do Senhor em tudo. E, portanto, os Vedas nos dizem para lembrar que o olhar do Senhor se encontra sempre sobre nós. Pedem-nos que vejamos os sagrados pés de Narayana, assim como vemos o sol no céu. Por que o sol? O sol é descrito como Pradarshaka, o observador, a testemunha. Aparentemente, vemos o sol, porém, na realidade, o sol nos ajuda a ver. Os sagrados pés de Vishnu significam a parte mais baixa de Vishnu. O Ara, nós a parte mais baixa dele, é o começo da realização. O começo da realização é pensar que Deus está sempre nos vendo. Assim como o sol nos ajuda a ver, os sagrados pés de Vishnu são como o sol. Por isso, devemos sempre tentar ver tudo pelos raios dos sagrados pés de Vishnu. De outro ponto de vista, seus sagrados pés são como um grande olho que se estende pelo firmamento. Ele vê tudo. Não importa o que fizermos, o olho vigilante de nosso guardião
encontra-se sobre nossa cabeça, tal como o sol. Antes de iniciarmos qualquer ação, devemos lembrar desse mantra védico. O RG Veda é o primeiro Veda, e esse é o mais importante mantra do RG Veda. Os Brahmanes da escola védica aprendem que sempre que fizermos qualquer serviço referente à religião ou Varnashrama, devem primeiro lembrar desse mantra do RG Veda. Os pés de Vishnu estão sobre você e o estão vendo como o olho de um guardião vigilante. Sempre lembrando disso, faça seu dever. Se sempre lembrarmos que Ele está vendo tudo o que fazemos, não conseguiremos fazer nada errado. Enquanto lembrarmos que através de tudo, o olho investigador, o olho que tudo sabe, o olho onisciente do Senhor, está sempre velando por nós, não conseguiremos aventurar-nos a fazer qualquer coisa ofensiva ao Senhor. Essa lembrança só pode purificar nosso coração, nosso entendimento e todo o nosso sistema mental, e nos ajudará a nos aproximarmos da divindade de maneira correta. Não é que podemos fazer toda e qualquer coisa sem que Ele saiba. Não é que somos os mestres marioneteiros de nossa própria vida e do mundo. Não é que vamos exercer nossa maestria, nossa influência sobre o meio ambiente num esforço egoísta. Lembrem sempre que um grande olho se estende acima de suas cabeças, vendo tudo como o farol examinador de um forte raio-x. Ele sabe até aquilo que nós próprios não sabemos sobre nós mesmos. Ele conhece até mesmo aquilo que se encontra no subterrâneo da região subconsciente mais recôndita de nosso coração. Se lembrarmos disso, enquanto vivemos e nos movimentamos, só poderemos nos purificar. Assim como o câncer pode ser removido do corpo por um raio laser, toda a moléstia da existência material desaparecerá de nossos corações pela influência purificadora desses divinos raios de luz dos sagrados pés de Vishnu. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando para prestarmos atenção, porque Deus vê tudo. Deus está vendo tudo o que fazemos. E não só o que fazemos, o que pensamos. E o que falamos. Enfim, Deus está vendo tudo. E Ele dá o exemplo dos pés de Vishnu, de Narayana, que tem um olho nos pés, são como os raios do sol. Então, quando vamos fazer algo errado, não adianta ficar olhando para ver se não tem ninguém, ou escondendo isso, escondendo aquilo do outro, escondendo do guru que fazemos errado, ou mentindo para o guru, falando mentira para o guru que está fazendo e não está fazendo. Isso aí só prejudica o devoto, porque Deus vê tudo. Falar mentira para o guru é a parada, é a ofensa. Como que Deus vai gostar que o devoto minta para o guru? Não adianta querer esconder nada de Deus. Então é uma forma de nós, a hora que formos fazer algo errado, quando formos quebrar o princípio, os princípios que são muito importantes, os 5 princípios que temos que seguir, o devoto tem que seguir. Se quiser uma vida espiritual, avançar na vida espiritual, tem que seguir os princípios. Ah, mas eu não consigo ainda. Tudo bem, mas tem a meta de conseguir. Não é assim, eu vou fazer o que dá. Não, não é assim. Temos que fazer o melhor. Mas ninguém está vendo. Eu estou comendo, eu vou na padaria, é só uma casquinha de ovo que tem em cima para ficar douradinho aquele pão, enfim, um croissant, alguma coisa. Vishnu está vendo, Deus está vendo que aquela casquinha tem ovo. E não comemos ovo nem carne de forma alguma. É um dos princípios. Não matança de animais. E é o principal.
Qual o outro princípio? Não sexo ilícito. Não adianta esconder da mulher ou do marido que você está traindo. Ah, meu marido não sabe, minha mulher não sabe. Não sabe, mas Vishnu está vendo, Deus está vendo. Não é uma questão material, é uma questão espiritual. Não jogos de azar. Ah, mas ninguém está vendo, eu vou jogar em outro lugar. Eu fui para Las Vegas, não tem ninguém, não tem nenhum devoto me vendo. Mas você está preocupado com o devoto para quê? Por quê? Tem que estar preocupado que você vai fazer algo errado. Vishnu está vendo, Krishna está vendo. Não adianta querer esconder nada dele. Ah, mas eu vou usar droga agora, eu estou com a minha família no fim do ano, eu vou tomar uma champanhe, não tem ninguém, não tem nenhum devoto, o Guru não está vendo, Vishnu não está vendo. Quando você vai tomar um vinho, ah, mas está frio, só estou eu e meu marido agora aqui, vou tomar um vinho. É quebra de princípio. Vishnu está vendo. Não é questão de fazer pecado, ah, ser pecador, não. Vai dificultar. A lentidão e a constância vencem a corrida. Nossa marcha rumo ao infinito é um... Foi sozinho. Não adianta querer esconder. O prejuízo é nosso se nós estivermos escondendo do Guru, do outro devoto. Não temos como esconder de Deus. Nenhum dos princípios, nada de errado que fazemos. Também quando fazemos o serviço devocional de qualquer jeito, em casa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Por isso que Srila Govinda Maharaj falou, isso foram associados dele que me contaram, que ele falou, faça o seu melhor. Quando você vai fazer algo devocional, faça o seu melhor. Deus está vendo tudo. E ele reciproca de acordo com o que fazemos. Cada passo que damos na direção de Deus, ele dá 10 na nossa direção. Então temos que ter essa consciência. Por isso que Srila Siddhar Maharaj, a leitura foi de mais de 4 minutos, somente falando sobre isso, que Deus vê tudo. Deus está vendo tudo. Então, temos que ter essa consciência. Quando vamos fazer algo errado, pensar na hora, antes de fazer. Antes de pensar algo errado também, antes de executar, vamos pensar, porque sempre antes de fazer a ação tem o pensamento. Começamos a pensar algo errado, como diz Shilacharya Maharaj, tire a erva daninha. Quando você rega alguma planta, a Tulasi Devi, por exemplo, sempre vai nascer outras ervas daninhas. Um matinho do lado. Temos que tirar esse matinho logo no início, não deixar ele crescer. Aparecer um verdinho lá, você vai e arranca, se não for Tulasi, claro, porque a Tulasi dá sementes e tem brotos. Mas, se aparecer alguma coisa errada na sua mente, você pensar algo errado, imediatamente tente mudar de pensamento, porque se você ficar pensando naquilo, aquilo acontecerá. É regar o pensamento, e regar o pensamento, algum dia a ação virá. No início você só pensa, mas se você continuar a pensar, virá a ação. Então temos que tirar a erva daninha, a coisa errada no pensamento, logo no início que aparecer. Tem uma pergunta aqui, vamos ver de quem é e o que a pessoa perguntou. A pergunta, eu não sei se eu vou pronunciar errado. Se eu pronunciar errado o seu nome, me perdoe. Ekanshi Deodato. Então, ela fala o seguinte. Quando alguém atingiu esse mundo transcendental, ela não nascerá mais? Se libertou do mundo material? Exatamente. A alma atingiu o mundo transcendental. O mundo transcendental não são os 7 planos celestiais.
Porque há muita confusão entre isso, entre outras filosofias, que o mundo transcendental, Deus vive nos planos celestiais. Não, Deus não vive nos planos celestiais. A Suprema Personalidade, Ele como pessoa, Ele não vive nos planos celestiais, que são 7. Ele vive no mundo transcendental. Krishna especificamente em Goloka Vrindavana, como pastorzinho. Ele vive em Dwaraka como rei. Enfim, ele vive como o Senhor Narayana em outro plano, como o Senhor Ramachandra em outro plano, como o Senhor Nishinradeva em outro plano. Mas, uma vez que a alma atingiu qualquer um desses planos, porque o mundo transcendental não é um plano só, são vários. E cada plano tem um tipo de relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus que vai dizer qual que é o plano mais elevado, se é do Senhor Narayana ou de Krishna, pastorzinho de vacas. Porque o Senhor Narayana, como eu falei hoje, brevemente, só tem um relacionamento neutro, é um grão de areia no chão, é uma folha de grama, um relacionamento neutro ou de servidão. O Senhor Narayana passa, todo mundo presta reverência para ele, como fazemos aqui, para o altar, o Senhor Narayana. E Krishna, em Goloka Vrindavana, ninguém sabe que ele é Deus. O amiguinho brinca com ele, chuta ele, bate nele, enfim. Brincadeira de criança, de adolescente. Por quê? Porque ninguém sabe que ele é Deus lá. Yoga Maya tira essa consciência que ele é Deus. Ele é Krishna, tocando flauta, chamando os amiguinhos, chamando a mãe dele, chamando as golpes, tocando flauta. Esse é Krishna, é o lugar mais elevado do mundo transcendental. Yoga Maya tira a percepção que ele é Deus. É diferente de o Senhor Narayana. Lá todos sabem que ele é Deus. Ele é o Senhor Supremo. A mãe de Krishna em Goloka Vrindavana não sabe que ele é Deus. Por isso que ela castiga ele de vez em quando, como uma criança às vezes é castigada. E uma vez que a alma atingiu esse plano, voltando na sua pergunta, a alma atingiu esse plano, ela nunca mais volta para o mundo material. Só tem uma exceção a isso. Porque nós somos Jivatma. Nós somos alma normal. Almas que estamos aqui cumprindo karma. Só estamos na Terra para cumprir karma, no mundo material para cumprir karma. Agora, uma Nitya Diva, uma alma eterna, Nitya Diva, ela vem do mundo transcendental como um guru fidedigno. O guru estava lá no mundo transcendental e Krishna falou, vai ajudar as almas para virem para mim. Esse termo voltar para o Supremo foi dito por Swami Prabhupada. Mas nós nunca estivemos no mundo transcendental. Nós estávamos no Supremo, sim, mas em Tatastha Shakti, a potência marginal de Deus. Não no mundo transcendental, porque a potência marginal de Deus, Tatastha Shakti, não é eterno para a alma não ficará lá eternamente. Uma vez que a alma atingiu o mundo transcendental, Vaikunta, o termo é Vaikunta sem limites, Vaikunta quer dizer sem limites. Uma vez que a alma atingiu esse plano, Paravioma é outro nome também do mundo transcendental. A alma atingiu esse plano, ela nunca mais volta. A exceção é, como eu falei, um associado de Deus, um devoto puro vem para nos ajudar. É a única exceção. Então nós vamos chegar lá algum dia e ficaremos lá servindo e felicidade plena. São 3 coisas que tem na consciência. Quem atingiu a consciência plena, ela pode estar aqui ainda, a alma, com consciência plena. Ela tem eternidade, ela tem conhecimento pleno e ela tem Anandam, bem-aventurança. Só existe bem-aventurança, Ananda, êxtase, eterno, com a consciência de Krishna plena. E o mundo transcendental, todos que estão lá, têm essas 3 coisas. A alma está eternamente lá, Sati. Chiti, ela tem o conhecimento pleno
e Ananda, a bem-aventurança, o êxtase pleno e eterno. Esse é o mundo transcendental. Nós temos um livro na nossa missão, ele está traduzido para o português, eu tenho ele em PDF, não temos mais ele fisicamente, mas é um livro muito difícil de compreender, não é para iniciantes. Chama-se Brahma Samhita. O Senhor Brahma descreve como é o mundo transcendental. E só para falar algo bem simples e como é lá, simples assim, de entender, lá existe a árvore dos desejos. Uma das coisas que existem lá. Então você vai na árvore, você olha para a árvore e você conversa com a árvore responde. Aqui no mundo material também, muitas pessoas conversam com a planta, com a árvore, mas a árvore não responde. Se a árvore responder para você, procure um psicanalista, um psiquiatra, porque a árvore não vai responder para você no mundo material. Mas no mundo transcendental a árvore responde. E você vai na árvore e você fala, eu quero comer uma manga. E aí a árvore dá uma manga madura para você. Não é como aqui no mundo material que a fruta é retirada verde, vai para a estufa, isso, aquilo, e você come algo sem sabor normalmente. Parece isopor, parece esses isoporzitos, xizitos, sei lá, baconzito, sem sabor, parece isopor. A fruta hoje é difícil a fruta que tem um sabor. E lá é assim. Aí você cansou de comer manga, você fala, agora eu quero, sei lá, comer maçã. Aí aparece a maçã, a fruta lhe dá a maçã. E se você vai pegar na árvore, você fala, eu quero uma banana. Aí a fruta responde para você, mas eu ainda não estou tão madura, passe amanhã e pegue. Isso é o mundo transcendental, um dos pequenos exemplos de o que é lá. Mas a alma nunca mais voltará. Ela sairá do mundo material e ficará lá eternamente. Mas existe outro plano que a alma também sai do mundo material, temporariamente, mas sai. É como eu falei, é o Tatasta Shakti, a energia marginal de Deus, de onde viemos. Ou conhecido no Ocidente como Nirvana, o estado do nada. Lá a alma está sem sofrer, sim, ela não sofre lá, mas ela também não tem alegria, por quê? Porque ela não tem consciência. A alma está lá inerte, sem consciência, é um estado de coma, é como um estado de coma, por exemplo, nós se estivermos em coma, nós perdemos a consciência. E lá é um coma espiritual. Srila Siddhar Maharaj fala, esse plano é o suicídio espiritual. Porque você pode ficar lá durante milhares, milhões de anos. Viemos de lá, todos nós, todas as almas vieram de lá, que estão no mundo material. Mas não é eterno lá, a alma não ficará eternamente lá, ela voltará para o mundo material. O único lugar que a alma ficará eternamente é em Vaikunta, no mundo transcendental com Deus. Eu não sei se eu consegui te responder. Ekanshi, Deodato. Mas é isso, a nossa filosofia fala isso. Cada filosofia tem um modo de compreender. Mas Deus falou uma verdade só. E o que difere uma filosofia da outra, uma religião da outra? A interpretação de quem criou a religião, de quem criou a filosofia. É isso que difere. O nível espiritual de cada um. Porque Deus fala uma coisa, se 10 pessoas lerem uma escritura, o Bhagavad Gita, por exemplo, vamos falar do Bhagavad Gita, 10 pessoas ou 100 pessoas, vamos ampliar, porque quanto maior a amostra, menor o erro da pesquisa. 100 pessoas lerem o Bhagavad Gita, 1 verso, 2 versos, a maioria interpretará de forma diferente. A grande maioria. Por quê? Porque cada um tem um mérito espiritual. Por isso que tem alguns livros que não devemos ler sozinhos. Devemos ler com um devoto que tenha conhecimento, um Vaishnava, sênior. Por quê? Porque interpretaremos da forma errada. Então, cada um tem um mérito espiritual, cada um tem um nível espiritual. Se alguém tiver mais alguma pergunta...
Hoje nós terminamos então o capítulo 3 do livro A Busca Amorosa ao Servo Perdido, um livro magnífico, como todos, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. E tem uma notícia muito boa também, que os livros de Srila Acharya Maharaj estão sendo traduzidos, cada pessoa está traduzindo um, tem alguns que já estão mais avançados do que o outro, e creio que até o fim do ano teremos os 4 livros traduzidos, revisados. Se for a vontade de Gurudeva e de Krishna, isso acontecerá. Porque não adianta o nosso planejamento, se não for a vontade suprema, não acontecerá. Mas provavelmente vai ser, porque estamos fazendo serviço para ele. E um serviço sob a orientação de quem? De um guru puro, um guru fidedigno, um devoto puro. Srila Acharya Maharaj pediu. Então, como dizia Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, se o guru pediu, vai acontecer. Porque o guru é um devoto puro. Um guru fidedigno é um devoto puro. Se o guru pediu, vai acontecer. Ele falou isso quando o Srila Govinda Maharaj pediu para termos um templo em São Paulo, porque não tínhamos. Tínhamos um centro de pregação em cima do restaurante Prema, mas não era um templo. Era um centro de pregação. O nome que Srila Govinda Maharaj deu para lá foi Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Asan. É o assento de Srila Siddhar Maharaj, o local de pregação de Srila Siddhar Maharaj. E Gurudeva falou, tenha um templo em São Paulo. E Tapasi Maharaj veio muito animado da Índia em 2008, a última vez que ele foi para a Índia, no Gora Purnima, e ele falou, vai acontecer, porque Gurudeva pediu, e se o Guru pediu, tudo vai acontecer. O dinheiro virá, tudo acontecerá. Quando o Guru quer, porque o Guru é a vontade de Deus, o Guru é uma expansão de Deus, é o representante de Deus na Terra. O Guru é Deus e ao mesmo tempo ele não é Deus. Aquele termo, Achincha Beda Beda, é inconcebível. Ele é uno com Deus e não é uno com Deus. Mas o Guru pediu, e o Guru pediu, Srila Acharya Maharaj pediu, traduzam meus livros. E o serviço está rolando, está sendo feito. Então, uma ótima notícia. Já temos vários livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj traduzidos, graças ao serviço excepcional de Bhuvana Mohan Prabhu, Shripad Tapasi Maharaj. Ele praticamente traduziu, revisou, ele com alguns devotos ajudando, ele fez todos os livros que temos em português, foi ele. E foi um pedido do guru dele, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, traduz os livros da nossa missão para o português. E ele fez um serviço exemplar. Temos que olhar sempre os bons exemplos, nos espelhar nele. Tapasi Maharaj era impecável. Então, nós não chegamos aos pés dele, mas vamos tentar fazer o melhor possível. É o que temos hoje. Então, vamos fazer. E também tem outros livros de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, em inglês, que não foram traduzidos. E também a intenção é traduzir. Temos que fazer isso para todos. Não somente para quem fala inglês, mas também quem fala inglês, existem níveis de pessoas, níveis de inglês. Alguns compreendem 90%, outros 99%, outros 30%, 40%, mas 1% do que o guru fala é muito. Se perdermos uma informação em um livro, é muita coisa. Por isso que temos que traduzir e revisar. Porque a pessoa que, mas eu entendo 80%, mas você vai perder 20% do que o guru falou. Pode ter algo muito importante naquilo que você não compreende. Então, para que ele ter o falso ego e falar, eu sei falar inglês, eu não preciso dos livros traduzidos. Isso é o falso ego. Temos que traduzir o máximo possível do que temos, esse acervo gigante de aulas de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e agora de Srila Acharya Maharaj. Ele tem 10 anos como guru sucessor, já temos 4 livros dele.
e livros escritos de próprio punho, não são livros compilados. Se for compilar todas as aulas dele, teremos sei lá quantos livros, mas talvez dezenas de livros. Temos uma grande fortuna. Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem uma grande fortuna. Temos outro comentário, pergunta aqui, da Amrita Didi. Dandavati Pranam a todos que estão assistindo, antes que eu esqueça, porque às vezes a pessoa chegou depois que eu iniciei a transmissão. Dandavati Pranam a todos, minhas reverências completas, e é muito bom tê-los aqui assistindo, escutando Srila Siddhar Maharaj. Não escutando eu falar, porque eu não sei nada, mas Srila Siddhar Maharaj sim, ele é um devoto puro. Então, uma frase dele pode mudar nossa vida devocional. É muito importante escutarmos o que ele falou. E o que ele falou está agora não, mas já faz um bom tempo que foi passado para livros. Então, estamos lendo os livros dele. Então, a Amrita Didi falou o seguinte: em qual momento a alma sai do corpo consciente, sem ser o coma? Poderia explicar um pouco, por favor? E também, neste momento de sair do corpo, saímos inconscientes até voltar para o corpo? Se a alma ainda não se desprendeu do samsara e tiver que voltar. Eu não entendi direito sua pergunta. Talvez o que eu entendi foi o seguinte: você está falando em projeção, é isso? Tinha um senhor que abandonou o corpo já, Valdo Vieira, ele tinha vários livros de projeção. A pessoa sai do corpo mesmo estando encarnado. Não sei se é isso que você quis dizer, mas se ela sai consciente, ele fala que sim. Eu nunca li nada de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falando sobre isso, porque esse não é o nosso foco. O que a alma vai ganhar? Não sei se é a alma, na verdade, ou é a mente. Eu não sei. Eles falam que é a alma que sai, mas não sei se é a alma ou a mente que sai do corpo. Quando faz viagem astral, né, projeciologia, que é o nome científico disso. Mas isso vai levar aonde? Espiritualmente, o que vai avançar? O que nós vamos avançar espiritualmente saindo do corpo para fazer uma viagem astral? Para ir em outro país. Isso é possível? Sim. Shripata Tapasi Maharaj contou para mim que ele fazia isso, conscientemente. Ele era, eu vou contar eu não vejo problema em contar isso, porque ele contou abertamente, ele não contou para mim, pediu, não conte para ninguém. Ele contou abertamente para quem estava presente na época. Ele era muito amigo do Jô Soares. Sim, o Jô Soares, o famoso da Globo. Bhuvana Mohan Prabhu, quando era Ângelo, antes de receber a iniciação, ele era muito amigo de Jô Soares. Na época que o Jô Soares era casado com a Silvia Bandeira. Os antigos sabem quem é Silvia Bandeira. Os novos não, mas pode procurar no Google. Era uma mulher muito bonita. E o Jô Soares era casado com ela, moravam num apartamento lá no Rio de Janeiro. E o Bhuvana também. O Ângelo morava no Rio de Janeiro, em Ipanema. E aí, o Jô Soares não acreditava em nada disso. Não acreditava em nada disso. E o Bhuvana, o Ângelo, falava na época, não, porque eu faço isso, eu faço tal. E o Jô Soares ficava tirando sarro, claro, né, humorista. E aí um dia o Bhuvana, né, Tapasi Maharaj e Ângelo, na época, foi na casa, no apartamento do Jô Soares, em viagem astral. Não com o corpo físico. Grosseiro, mas agora eu não sei se é a mente ou se é a alma, né? Mas ele foi. E aí ele viu a Silvia Bandeira de cabelo curto, porque ela tinha o cabelo comprido. E ela, ninguém sabia, porque ela chamou a cabeleireira para cortar o cabelo dela lá, no apartamento. Ninguém sabia, ela não tinha saído ainda de cabelo curto na rua.
E aí o Bhuvana ligou para o Jô Soares e falou, ô Jô, tudo bem e tal, enfim, né, conversaram, amigos. Ele falou, então, por que a Silvia cortou o cabelo? E aí o Jô Soares falou assim, como você sabe? Só a cabeleireira sabia. Como que você sabe? E aí o Bhuvana falou, porque eu estive aí, eu vi. Então, não sei se é isso que você está falando, Amrita Didi, sobre esse tipo de saída do corpo. Mas isso não vai levar a lugar nenhum espiritual. Srila Govinda Maharaj, ele falava, a yoga mística, né? A yoga mística, quem faz aquela prática, na Índia é muito comum isso. A pessoa está 40 anos com o braço levantado, o outro tem o cabelo que dá a volta no quarteirão, enfim, o outro levita do chão. Existe isso, sim. Existem pessoas que levitam do chão e você pode ir no Fantástico, vão fazer lá um monte de teste, não é um Mr. M, entendeu? A pessoa é um yogi, ele fez a prática dele a vida inteira praticamente para fazer isso, ele levita do chão. Mas Srila Govinda Maharaj fala, isso vai levar ele aonde? Isso dificulta a vida espiritual. Por quê? Porque ele tem o ego do tamanho da Lua. Ele tem o ego do tamanho da galáxia. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas no mundo material, pouquíssimas pessoas, seres humanos, fazem isso. Mas isso vai levar ele aonde espiritualmente? A lugar nenhum. Então, esse pessoal que fica focando em sair do corpo, em viagem astral, espiritualmente isso não é nada, é zero. Está perdendo tempo com algo que não vai te dar nenhum benefício espiritual. A pessoa que usa algo alucinógeno achando que é espiritual, não tem nada de espiritual. Alucinógeno é a mente, somente para a mente, não tem nenhum efeito na alma a pessoa usar um alucinógeno. Muito pelo contrário, se você usar um alucinógeno, você está quebrando um dos princípios, que é a intoxicação. Não tem nada a ver com a alma. Tem a ver com a mente. E a mente faz parte do nosso corpo sutil. Não sei se foi isso. A Amrita tem outra parte dela aqui. Vamos ver se ela explica melhor. Ela fala o seguinte. Porque é dito que no último suspiro eu meditar no Guru ou Krishna, e é para lá que vou. Isso é consciência espiritual da alma no momento, né? Sim, Amrita, isso é dito. O que você pensar no momento, no instante que você está abandonando o corpo, é o que você vai para aquele lugar. Tem vários casos nas escrituras, faz muito tempo que eu li isso, mas era um sábio que ele, no momento da morte, queria abandonar o corpo, ele olhou para um servo, né, um viadinho, que ele tinha lá, que ele estava cuidando, e pensou, quem vai alimentar ele agora que eu vou morrer? E ele voltou na próxima vida como um servo, como um viadinho. Mas a consciência dele não muda. Ele viveu lá, sei lá quantos anos vive um servo, né? Um servo que eu digo, um animal. Quanto tempo vive um veadinho, e aí ele voltou na consciência que ele tinha, porque era um sábio. Mas é muito difícil você pensar em Deus ou no Guru no momento da morte. Somente se você se rendeu totalmente. Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj, ele falava para mim, nossa, o que eu vou pensar no momento da minha morte? Porque no fim, quando ele sabia que ele estava próximo dele abandonar o corpo, ele tinha essa preocupação, o que vou pensar? O que eu vou pensar? Porque o momento da morte normalmente é muito sofrimento, de dor física, enfim. Se você não praticar a vida inteira e com muita determinação e muita rendição, você não pensará no Guru, você não pensará em Krishna. Não é fácil assim. Não adianta você ficar mentalizando. Mas sim, é dito nas escrituras que se você pensar em Krishna ou no Guru no momento da morte, você irá para o mundo transcendental. Mas é muito difícil.
Namacharya Sila Haridasa Thakura, vamos dar o exemplo dele. O dia que ele abandonou o corpo é uma história muito bonita, muito linda. Contamos todo ano quando é o dia do desaparecimento dele. Ele falou para Mahaprabhu: eu não vou aguentar ver você abandonar o corpo. Abandonar o corpo não, porque Mahaprabhu não abandonou o corpo. Mas ele falou: eu não vou aguentar você sair do plano aqui. Então eu quero ir antes. E aí Mahaprabhu falou, foi embora tal. No outro dia Mahaprabhu olhou e falou: se você quer, Deus vai fazer. Você serviu a vida inteira a ele. E aí no momento de abandonar o corpo, ele pediu para Mahaprabhu: eu gostaria que Deus me desse a graça, você me desse a graça de colocar o seu pé no meu peito. E aí Mahaprabhu, no outro dia foi lá, ele estava lá pronto e deitado, e Mahaprabhu fez tudo o que ele queria, e ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia, por isso que o nome dele ele foi chamado de Namacharya, o Acharya do santo nome, Namacharya Sila Haridasa Thakura. Haridas, o servo de Hari, que canta o Acharya, que dá o exemplo de cantar o santo nome. Olha só que nome bonito. E ele cantou, e as últimas 3 coisas que ele cantou, não foi o Mahamantra Hare Krishna. Ele falou: Se Krishna Chaitanya, Se Krishna Chaitanya, Se Krishna Chaitanya, e abandonou o corpo, fechou os olhos e abandonou o corpo. Então, é um momento, claro que ele está no mundo transcendental. O momento que você abandona o corpo, você vai, o que você pensar, você vai para aquele local. Mas é muito difícil, não adianta ficar iludido, temos que nos render. Não existe como ir para o mundo transcendental se não tiver rendição. Se não tiver prema, amor puro por Deus, não iremos chegar lá. A rendição tem que estar presente. Por quê? Porque vamos lá, vamos chegar lá e vamos querer desfrutar do ambiente de Vaikunta. Não estamos preparados para ir lá. Sripata Pasi Maharaj sempre falava, que está nas escrituras, você vai entrar lá, você vai pisar nos gurus, porque toda alma que está lá é devoto puro de Deus. Você vai pisar, nós temos que entrar lá com a cabeça no chão, não pisar em ninguém. Isso é dito nas escrituras. Todo mundo que está lá é devoto puro. E nós só conseguiremos chegar lá se formos devoto puro, amor puro por Deus. A Amrita Didi falou mais alguma coisa, vamos ler aqui. Não estou falando de projeção. Ah, tá. Eu entendi agora, Amrita Didi. E sim, se temos consciência fora do corpo, no mundo espiritual, claro que temos consciência do corpo espiritual. Quando chegarmos no mundo transcendental, teremos um corpo espiritual, um corpo transcendental, não feito de átomos. Nada lá é feito de átomos, porque lá não é mundo material. E o corpo é eterno lá. Não é envelhecimento. Tudo é eterno no mundo transcendental. E a consciência é plena, Chiti. Lá é eterno, Sati é eterno, Chiti, consciência plena, e êxtase, Ananda, pleno, eterno, felicidade plena. Lá é o mundo transcendental. Consciência plena, não a consciência que temos aqui. Para chegar lá tem que ter a consciência plena. Se não tivermos a consciência plena nesse mundo, nunca chegaremos ao ponto de amar a Deus. Quando a alma está com amor puro por Deus, prema, a palavra prema quer dizer amor puro por Deus, ela já tem a consciência plena. Senão ela não atingirá esse estágio de prema, amor puro por Deus.
Vamos ler, a Melita Didi escreveu mais algo aqui, vamos ler. Ela fala assim: o ano passado caí dentro de um buraco fundo na praia. Nadava para sair, mas vinha o redemoinho e me sugava para baixo. Nesse momento, eu olhava de longe para meu marido e gritava: Hari, Hari, socorro. Talvez por chamar Hari, o Senhor Krishna teve misericórdia de mim. Eu sei que estou muito longe de ser uma alma pura, mas naquele dia senti muito forte a presença de Deus. Então, Amrita Didi, na verdade, a misericórdia de Deus vem através do serviço devocional. Não é que foi a misericórdia de Deus que não fez com que você abandonasse o corpo. É que não era o momento. Você somente teve um susto, claro, sofrimento, mas não era para abandonar o corpo. A misericórdia de Deus não tem nada a ver com algo material, né? Não estou falando que você perguntou isso, mas eu estou explicando para que todos compreendam. Então, a misericórdia de Deus, ela vem através do serviço devocional, de mais fé, porque misericórdia é um sinônimo de serviço devocional. E você teve Deus próximo, mas então, não era o momento. Tomara que na hora que realmente você for abandonar o corpo, você pense em Deus. Eu espero isso, eu também espero pensar, mas é bem difícil. A gente tem que ser realista. Nós temos que ser bem realistas, não ficar fantasiando, porque não é fácil. A pessoa para pensar em Deus no momento da morte, para ir para o mundo transcendental, é um trabalho árduo, como foi dito hoje aí na aula de Srila Siddhartha Maharaj. Tem que ser progressivo, constante, pode não ser nessa vida, pode demorar 10.000 vidas, como Srimad Mahaprabhu falou para Mukunda Datta. Ele ia dar misericórdia para Mukunda Datta, que era um devoto que Mahaprabhu gostava, mas ele não era casto. Mahaprabhu falou: daqui 10.000 reencarnações eu darei a misericórdia. E aí Mukunda Datta ficou muito feliz e na hora Mahaprabhu deu a misericórdia para ele. Mas não temos que ficar iludidos, é um caminho árduo, mas estamos no caminho, estamos no barco de Srila Siddhartha Maharaj. Estamos no barco de Srila Siddhartha Maharaj. Ele é o timoneiro, o Gurudeva é o timoneiro, Srila Govinda Maharaj, agora Srila Acharya Maharaj está no timão. E o timoneiro, o Guru, ele sabe levar, ele sabe o caminho do mundo transcendental, ele sabe nos orientar para chegar lá. Então é só fazermos o que eles pedem, o que eles orientam, e no momento da morte poderemos pensar em Deus, no Senhor Hari, em Krishna, no Guru, enfim. Mas não vai ser fácil. O caminho é árduo e virá obstáculos na frente, obstáculos para nos tirar da vida devocional. Maya vai fazer isso, a função de Maya é nos afastar da vida devocional. Para quê? Para saber se realmente queremos isso. Se temos a sinceridade. Se a pessoa não quer abandonar o corpo, é porque ela não quer terminar o desfrute. Uma pessoa equânime, a pessoa que está num estágio equânime, como é dito no Gita, ela não está preocupada se ela vai abandonar o corpo com a Covid, se vai abandonar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Tanto faz. Nesse corpo ou no próximo corpo, ela quer servir Deus. Ou mesmo na Terra, no mundo transcendental, não importa, ela quer servir Deus. Então, temos que, claro, fazer a prática o máximo que podemos. Srila Acharya Maharaj fala, 100 anos passa muito rápido e na próxima vida não saberemos se estaremos no corpo humano. Então, vamos aproveitar esses poucos anos que nos restam,
Porque mesmo que a pessoa seja jovem, 100 anos passa muito rápido. Então vamos aproveitar esses 100 anos, ou quanto nos resta ainda, quantos dias, e fazer o máximo que podemos para a vida devocional. Se tivermos uma vida simples, como é dito nas Escrituras, Srila Maharaj fala, tem uma vida simples, coma coisas simples, se vista simplesmente, more no local simples. Se tivermos uma vida simples, não precisamos correr atrás do dinheiro como loucos, para ter tudo do melhor material. E como o Srila Siddhartha Maharaj falou agora no finalzinho do capítulo 3, o conforto é um inimigo da devoção, o conforto material. Então, por que buscamos tanto conforto material? Por que trabalhamos tanto para algo material que é temporário? Vamos nos dedicar cada vez mais à vida devocional e Krishna vai dar o que você comer, Krishna vai dar o mínimo que você precisa para ter uma vida simples. Temos que entregar nossa vida a Deus. Isso é Sharanagati. O passarinho entrega a vida dele a Deus. Ele está preocupado se amanhã ele tem alguma coisa para comer. O passarinho não tem como guardar numa sacolinha a fruta que ele vai comer. E no outro dia ele levanta e ele come, ele bebe água. Ele não anda com um reservatório de água pendurado no pescoço para amanhã ele beber. E no outro dia aparece a água para ele. O passarinho não entra na internet, não vai na balada para arrumar uma mulher, para arrumar o sexo, para procriar. E no final da vida dele ele tem vários filhotes. Então, o ser humano ele está preocupado sempre com amanhã, com o outro dia, quando ficar velho. A entrega total Sharanagati é não pensar em nada. Krishna vai dar tudo. Se você se render a ele, Krishna fala no Bhagavad Gita, se você se render a mim, eu tirarei seu dharma social. Não se preocupe. Então a entrega a ele vai dar tudo para você, de acordo com o seu mérito. Ele vai dar tudo material de acordo com o seu mérito espiritual. Claro que nós vamos... espiritual não, desculpa. De acordo com o seu mérito material. Se o seu karma vai ter alguma dificuldade material, você vai ter. Trabalhando ou não trabalhando. Mas temos que nos render a Deus. O nosso objetivo para Ayodhya é amor puro por Deus. E o amor puro por Deus só virá com a entrega total a Deus. É isso que temos que ter em mente. Vamos encerrar então a transmissão hoje. Amanhã continuaremos, já são 21h42. Mas é muito bom falar de Deus e escutar sobre Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. O melhor serviço é esse. Então, por isso que toda noite fazemos o programa, cantamos glorificando Ele, fazemos o Arati oferecendo para agradar os sentidos dele, fazemos o Parikama em Tulasi Devi, que é uma devota, uma Gopi, Tulasi Devi é uma Gopi no mundo transcendental. Então, estamos fazendo a 2h43 o serviço a Deus. E é realmente serviço a Deus, não é karma, por quê? Porque o Guru pediu. Então, se o Guru pediu, é serviço a Deus. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã estaremos aqui às 19 horas.